Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na quarta-feira teremos CPI, né? Todo mundo sabe da importância que essa notícia tem para o mercado, da oportunidade que ela nos dá, né? No ano passado, janeiro, fevereiro e março, deu uma oportunidade de ouro, né? Chegou a fazer aí, eu por exemplo, já comentei em 1 zilhão de vezes aqui, né? Por exemplo, março do ano passado, investindo $330 de risco, ok? Eu fiz $2.200 de lucro na notícia. Exatamente, fiz 7 vezes o valor de risco, tá? E amanhã na quarta-feira nós teremos CPI novamente. Tem uma grande expectativa sobre esse CPI. Afinal, o mercado vem trazendo dados que são surpreendentes. E quando tem surpresa no mercado, quando tem aquela coisa de opa, o que é isso aqui? Aí a gente pode ter um movimento abrupto do preço, né? E é justamente isso que a gente vai perseguir na quarta-feira. Então assim, só para refrescar a memória, o que nós vamos tentar fazer nessa notícia? Primeiramente, né, nós analisamos o índice alemão e boletamos, tá? Analisamos o alemão e boletamos o S&P 500. O que a gente vai procurar fazer? O lado que o alemão for, exemplo, o alemão afundou. Nós entraremos o quê? Vendido no S&P. Se o alemão subir, nós vamos entrar comprado no S&P. Existem duas maneiras de a gente fazer essa operação, de uma forma mais conservadora e de uma forma mais agressiva. A forma mais agressiva é simples assim. A Alemanha estourou para cima, compramos. A Alemanha estourou para baixo, vendemos. Beleza? Qual é a forma mais agressiva? Qual é a forma mais conservadora? É o seguinte, a Alemanha estoura e o S&P fica parado, tá? Porque a ideia, o ideal aqui é a gente comprar no melhor preço possível. Porém, o Break News ele tem um filtro dentro dele que consegue identificar justamente se o preço do S&P está parado, tá? Então, se o alemão dispara com muita força e o S&P fica parado durante um determinado tempo, que eu chamo de estacionado, a gente entra comprado aqui, ó, que é o modo conservador que eu falo, que tem grande chance de acontecer um gap quando ele abrir, já abre lá em cima, tá? Mesma coisa para uma venda. Alemão dispara para baixo, o S&P fica parado. Quando ele abre, já abre lá embaixo. Então a gente vende no momento que ele está parado, vende muito bem e já sai ganhando muito bem defendendo no trading stop. Entendeu? Então, o que nós podemos, né, operar de duas formas, do modelo conservador ou agressivo. Aí depende de você, né? Eu posso operar no agressivo com menos lotes e no conservador com mais lotes? Posso, não tem problema nenhum. E quanto que eu falo em lote, quanto que é em margem, né? Hoje mesmo eu estava vendo que agora vai ter a Dynamic Leverage, né? Ou alavancagem dinâmica, né? Na corretora Vantage, por exemplo, que é a corretora que eu uso, muito boa. E o que é isso, né? Alavancagem dinâmica? No momento da divulgação da notícia, a alavancagem vai ser reduzida de 500, tá? Então 1/500 para 1/200. Só que essa alavancagem, ela só impacta diretamente Forex, commodities, XAUSD, enfim, petróleo. Agora, os índices eu testei, tá? Como que eu testo isso? É simples, você vai ali na corretora, muda a alavancagem numa conta demo, por exemplo, e envia o trade. Deixa ali 1/500 e vê quanto de margem a corretora exige. Aí depois muda para 1/200 e vê quanto de margem ela exige. Você vai ver que aqui vai exigir quase o dobro de margem, né? Aqui exige metade da margem do que aqui, tá? Então é assim, você imagine que quanto maior o número, para quem não sabe, né, menos margem você precisa. Quanto menor o número, mais margem. Eu sei que com 1/100 exige em torno de $1.100 para você executar um lote cheio, por exemplo, de EURUSD. Se você usa 1/200, exige em torno de $600. Aí você usa assim, já exige 200, entendeu? Então, varia dessa forma. Eles fazem isso justamente para a pessoa não se alavancar tanto.
Mas para índices como S&P 500, que é o que nós vamos operar, isso é irrelevante, tá bom? Assim como o payroll, eu também gravo, né, o que eu chamo de catalogação, né? Eu faço a catalogação do CPI, né? Eu tenho aqui, ó, 27 arquivos, gravações de tela, né? Isso que do movimento que o mercado fez naquela notícia. Então imagina, desde julho de 2024, daqui 4 meses, né? Eu tenho 2 anos aqui armazenado de CPI. Eu acho muito importante esse tipo de gravação de tela, né? Eu considero legal isso, justamente até para efeito comparativo, sabe? Da movimentação do backtest, pregão e tal. E uma coisa eu já percebi que realmente assim bate muito, tá? Tick real em notícia bate muito. É diferente de você rodar o tick real durante o dia todo, porque sempre se perde um tick ou outro, daí, né, não é perfeito e tal. Mas em notícia, a perda de tick ela acaba sendo bem mínima. Eu diria que quase irrelevante no momento da divulgação da notícia. A movimentação realmente do pregão ela é muito idêntica assim, ao backtest visual, ao backtest baseado em cada tick real, tá? Então eu fiz isso durante, imagina, 2 anos aí para chegar a essa conclusão mesmo. Então não estou falando à toa, né? Não estou falando asneira. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns movimentos, tá? Então aqui eu tenho 11 de julho de 2024, ó, não está nem baixado, tá baixando agora do OneDrive aqui, vamos lá. Vou mostrar algumas gravações, tá? A gente já tem um set pronto para o CPI, né? Mas eu quero... tem muita gente que já usa o Breaking News e tudo mais, mas sempre tem gente nova chegando, né? Então, por isso que é super válido eu mostrar novamente como que é essa notícia que é tão importante, que tem uma oportunidade muito boa, né? E vou comentar também sobre a corretora ali, o que é essa otimização que eu faço. Mas assim, vamos por partes. Primeiramente, vamos ver o comportamento do preço nas gravações de tela de pregão real ali que eu gravei no dia, tá? Vamos lá. Beleza, abriu, ó, 9h29, tá? Imagina, do dia 11 de julho de 2024, tá aqui, ó, gravando a tela, ó, era outra corretora que eu usava na época, tá? É muito boa também essa outra corretora aí, só que daí eu achei melhor a que eu tô agora, só por isso que eu mudei, tá? Então aqui, ó, quando der 9h30, horário de Brasília, é isso mesmo, hora local ali, né? Aí executa a operação, vamos ver, quase lá, ó, deu o horário, chegou o horário da notícia, ó, notícia agora. Olha o que aconteceu com o índice alemão no momento da divulgação, pá, ó, 9h30 com 1 segundo, tá vendo, ó? Nesse momento, ele enviou uma compra, mas olha o gap que ele já armou lá, ó. Ó, ele estava no 5,630, né? Ó, 5,629. E olha aqui, ó, se a gente olhar aqui, nós temos o ESC e o BID. Como que comprou lá em cima? É porque nem tinha atualizado ainda o preço ESC e BID. Pra você ver a velocidade que é. No próximo tick ele atualiza e já vai lá para cima, quer ver? Ó, já comprou lá em cima. No próximo tick, ó, um tick, já comprou, né? O alemão estourou, comprou lá em cima S&P. Ó, preço começou a sambar, vamos ver. Ó, olha só o alemão disparando. Já tá pagando aí $100 no S&P, ó, já defendeu com o trailing stop. 23 contratos na compra, $230, encerrou. $193 o resultado desse dia, tá? E aqui, se você perceber, ó, 11/7, ó, notebook, tá? Então eu rodei no desktop, né, no PC mesmo de mesa, e rodei também no notebook, tá? Ambos conta real e tal. Vamos ver o comportamento também. Olha só, vamos ver aqui. 9h26. Aí, pegou a compra. Quantos lotes foi aqui? Ó, passando um calorzinho. Mesmo dia, mesma coisa, tá? 9 lotes. Ó, ganhando $40, 70, 80, ó, encerrou. $76 de gain. Tá vendo? Mesma notícia, tudo igual. Vamos pegar outro dia aqui aleatório, sei lá, vamos 10/10/2024, sei lá, vamos ver aqui.
Beleza, podem perceber, ó, tava em VPS, tá vendo? Mesmo VPS que eu uso hoje em dia, muito boa, vou mostrar para vocês já já. Ó, tinha aqui cerca de 989 dólares, né, na conta. Vamos ver. Aí, deu o horário, ó. Claramente, né, o alemão aqui ó, apontando para baixo. Pegou uma venda no S&P. E olha só. O mercado derreteu, acionou o trailing stop e foi defendendo, ó, foi embora, ó, 700, 900. Pra vocês verem, né? Vamos ver outro dia aqui então. Vamos agora, vamos pegar o que aqui? Eu falei pra vocês, ó, vou mostrar aqui, ó, fevereiro de 2025, tá? Para vocês terem uma ideia aí, ó. Carregou até mais rápido, ó. 300 dólares na conta em fevereiro de 2025, tá? Aqui eu já estava na Vantage, ó. Aí, aqui deu horário, olha lá, apontando para cima, olha isso, olha a explosão que deu agora para baixo, tá? Vocês perceberam que nos outros o S&P desceu junto, né? Agora olha só esse aqui, ó, o alemão tá indo para baixo. Ó, o S&P já está 5, 6 segundos parado, ó. E o robô entrou vendido ali, ó. Vendido, ó, tá parado. Agora olha o gap, entrou com 22 lotes. Já abriu com o gap lá embaixo, pagando quanto? 938 dólares. Aí encerrou, né? Absurdo, 953 dólares essa notícia, tá? Tá aqui, ó. Ó. Ficou parado, é o que eu falei do estacionado lá no começo, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no de março, que eu queria mostrar também, ó. Março. 300 dólares eu depositei, ganhei bônus, fui para 900. Aí eu entrei com muito mais lotes, ó. Deu o horário. Ó, S&P para cima, o alemão para cima, ó, o S&P parado. Ó, o alemão, isso aqui é a movimentação normal do preço, ó. O alemão S&P parado. Quando abriu, lá em cima, olha quanto. 2.200 dólares de gain, tá? Tá aqui, ó. Rápido. Como que você vai fazer isso aqui na mão? É impossível. Impossível na mão. Então, assim, precisa ser muito rápido, né? E é óbvio que para isso também é importante ter uma VPS. Tá? Tem gente que nunca usou VPS e tal, tem que usar, vale a pena, tá? Eu uso essa empresa aqui, Ryonics, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Os preços são muito acessíveis, olha só, a partir de 6 dólares e 50, aqui cabe bem um MetaTrader, atende bem. O de 12 dólares atende bem até 2 MetaTrader, tá? Então, só tem que se atentar no servidor ali, né? O que aparece na tua conta ali do MetaTrader, sem colocar o mesmo, né, na VPS. Você escolhe o servidor, onde que é, tal, bem fácil, bem top. E a corretora que eu uso é a Vantage, tá? Excelente corretora, eu vou deixar o link também na descrição. Eles estão com bonificação, então o teu primeiro depósito você ganha 100% de bônus sobre o valor, tá? Depositado. Daí tem uma regrinha ali do valor também, não é depositar $1.000 vai ganhar mais 1.000, tá? Tem uma regra ali. E daí a partir do primeiro depósito ganha 25%, ou o valor excedente, né, ali do primeiro depósito. Então vale bastante a pena também seguir, usar aí esse bônus, né, para alavancar. É óbvio, né, que você não pode sacar o valor do bônus. Tem até umas pessoas que não sabem o que falam, né, falam, mas a corretora dá o bônus, corda para você se enforcar. Se você for amador, né, mirim, aí sim. Agora, se você for um trader sério, aí você sabe que não, né? Afinal, você pode usar a alavancagem a seu favor, na verdade, ainda mais momentos como esse do CPI, né? Gente, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o testador de estratégias do MetaTrader, porque tem pessoas que ainda estão com dúvida. Eu não tô a fim de gravar um conteúdo específico só para isso, tá? Então, quero falar aqui de uma forma bem simples para ver se as pessoas entendem o que é o testador, o otimizador de estratégias do MetaTrader. Beleza? Bom, agora vamos então para o otimizador, né? Testador de estratégias do MetaTrader. Gente, tem muita gente que não sabe usar isso aqui, é a coisa mais fácil do mundo, é só hábito mesmo de usar, tá? A gente tem aqui alguns itens, né? Aqui dentro, alguns menus. E aí é o seguinte, ó. Esse cara aqui é só para trazer estatística, ele vai trazer um gráfico só mostrando a curva de rentabilidade, né? Então você tem uma configuração fixa e você quer ver como
o robô se comporta naquela configuração fixa. Esse cara aqui é para você ver o robô operando, então você vai ver os candles ali, o preço e tudo mais. Já esse cara aqui é quando você quer otimizar. O que é otimizar? O robô ele tem uma série de parâmetros dentro dele, né? Então tá aqui, ó. Quando eu clico em otimizar, deixa eu selecionar aqui o Breaking News, vamos lá. Então aqui, ó, clico aqui em otimização, parâmetros de entrada. Ele traz uma série de parâmetros que tem o robô, né? O Breaking News tem um monte. Só que você tem que falar assim, tá, o que você quer otimizar? Isso que eu vejo que tem gente que tem dificuldade. Ó, eu vou desmarcar aqui todas as opções, tá vendo? Então aqui embaixo, perceba que não está querendo otimizar nada, tá? Não tem nada marcado, não vai otimizar nada. Agora eu venho aqui e falo assim pro MetaTrader. Olha, MetaTrader, eu gostaria de saber, porque para que... antes de mais nada, né? Porque tem gente que não quer otimizar usando o testador. Sabe o que tem gente que faz? Que é um absurdo. A pessoa vem aqui no MetaTrader, tá? Seleciona aqui o único. Aí vem aqui, ó, e fala bem assim: bom, qual seria o meu resultado com 15 dólares de perda? Daí roda o único. Aí depois vai lá, não, e com 30 dólares? Aí agora com 45 dólares? Não precisa fazer isso. É justamente esse o serviço do otimizador, entendeu? O otimizador, ele vai analisar para você combinações de parâmetros, porque se você for usar 15 dólares de perda, ou 30, ou 45, aí você usa também aqui com trailing stop de 300, 200 e 100. Se você parar para ver, você tem quantas combinações? Vamos dizer que você tem o trailing stop com 200 com perda de 15, trailing stop com 200 com perda de 30, com perda de 45, daí depois você muda o trailing stop. Agora é trading com 300, com cada perda, com 400, com cada... Imagina quantas combinações teria que fazer na mão. Não dá. Então o MetaTrader faz isso automaticamente para você, entendeu? É para isso que serve o testador, tá? Então quando você vem aqui, ó, otimização genética, vou manter aqui tudo igual, só que eu vou pôr aqui 2025 de 1º a 6 de junho, só para mostrar mesmo, porque tem gente que não entende, gente. Então não conseguiu entender ainda, mas é normal, a dificuldade acontece, mas eu vou mostrar aqui. Ó. Então isso é para qualquer robô, tá? Qualquer robô. Desmarca todas as opções, vai ao otimizador, aqui seleciona, né, os parâmetros que você quer, isso aqui é básico, né? Então você vai escolher a modelagem, tudo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre esses pontos, né? Agora, o que você quer otimizar? Aí você vai selecionar. Bom, será que é melhor eu usar o trailing com 200 ou com 500? Só que eu quero de 100 em 100 que faça a verificação. Então ele vai testar com 200, com 300, com 400 e com 500. 4 combinações. Tá vendo? Se eu colocar aqui agora por exemplo, vamos lá, tempo de exposição, true ou false, né? Ó, ele vai verificar, começar com false, terminar com true. O que vai acontecer? Opa, quantas combinações eu já tenho? Eu tenho 2 aqui, 4 aqui. Se for somar o total de combinações possíveis, são 8. Se eu fosse fazer isso aqui na mão, eu teria que fazer uma por uma, daria 8 backtests. Não preciso fazer isso. Eu só seleciono aqui e clico em iniciar. Ele vai começar a fazer. Eu não quero fazer de tempo de exposição. Vou fazer só o trailing stop, tá? Então eu venho aqui, ó, otimização, parâmetros, seleciono só o trailing stop, começa em 200, para em 500 e vai de 100 em 100. Clico em iniciar. Vai começar a fazer. Opa, deixa eu só habilitar aqui os agentes, que o meu não está habilitado. Deixa eu logar aqui. Beleza, logado. Agora, ó, iniciar. Pronto. Vai começar a fazer agora o backtest, as otimizações, né? Então, ele vai verificar de 1º de janeiro de 2025 a 15 de junho de 2025 qual seria o resultado que eu teria obtido usando 500 pontos de trailing stop, 400, 300 e 200. E vai me dizer aqui o resultado. Aí eu quero usar o melhor, por exemplo. Como que eu salvo essa configuração? Vocês vão ver. Muito simples, tá? Você não precisa ficar anotando as coisas. Você dá um duplo clique, o MetaTrader já vai trazer para cá a melhor configuração. E você salva. É muito, muito simples, tá? Quero mostrar aqui no detalhe isso. Por quê?
toda notícia que eu vou fazer uma otimização é esse procedimento. Eu anoto as datas que tem as notícias, é só acessar a Investing, né? E aí eu faço as combinações de parâmetros. Quanto que o preço tem que disparar, qual é o tamanho do trailing, se eu vou usar a meta ou não, tempo de exposição, de acordo com o robô, né? Daí eu seleciono os parâmetros, daí o MetaTrader embaralha tudo isso, testa tudo e me dá o resultado. É isso que é a otimização. Daí, ó, agora é só aguardar, já fez algumas, terminou. Olha só, se eu usar 200 de trailing, eu ganharia 33 dólares com um lote, tá? Se eu usar 500, eu ganharia os mesmos 33. Se eu usar 300, já diminuiu um pouco. Se eu usar 400, mudou. Então, digamos que eu queira esse set aqui, tá? Eu dou um duplo clique. Ó, o que está configurado aqui para mim? 500, né? Mas digamos que eu quero de 200, tá? Eu dou um duplo clique aqui. Olha o que vai acontecer. Ele já ajustou a configuração aqui para mim. E aqui no gráfico, ele já vai começar a fazer o teste único. Olha lá. Só porque eu dei um duplo clique aqui, entendeu? Aí agora eu quero salvar esse set. Eu vou usar esse set aqui. O que eu tenho que fazer? Você vai pressionar o botão direito do mouse, deixa eu parar ele aqui só para mostrar. Botão direito do mouse, salvar. Escolhe o local e salva o arquivo. Simples assim, tá? Mas vamos falar agora do Breaking News para a notícia do CPI, tá? Qual é a configuração ideal? Você tem que deixar ele no GER40, eu costumo deixar no M1, beleza? E aí, aqui a configuração é a seguinte, tá? Deixa eu até carregar o set aqui para deixar prontinho. Então aqui, olha só, o que é o set, né? O que ele vai fazer? O lado que o mercado disparar 1.500 pontos, ele vai entrar na operação, tá? Desde que, esse é o conservador, desde que o preço esteja parado a pelo menos 2 segundos do S&P 500. O preço, se acontecer, por exemplo, dele abrir um tick, disparou, esse tick só pode ter no máximo 1.000 pontos do preço de fechamento do candle anterior. Então ele tem que ficar parado por 2 segundos e não pode ter disparado muito, ele tem que ficar parado, entendeu? Se acontecer de você, no momento que executar o trade, a tua posição ficar mais do que 1.000 pontos distante, ele vai encerrar a tua posição, porque não pode. Você tem que tentar executar o mais perfeito possível. Às vezes acontece, a corretora aceita a tua ordem, mas quando executa muito tarde. Aí o robô encerra para você, tá bom? E se acontecer de você estar num trade a mais de 300 segundos, ou seja, 5 minutos, perdendo, assim que voltar para o 0 a 0, o robô fecha a operação. Beleza? Esse é o set mais conservador do S&P 500 para se operar agora no CPI. Lembrando que você tem que colocar no gráfico do GER40. E como que funciona o set agressivo, tá? O agressivo é o seguinte, aqui ó. O agressivo, ao invés de exigir tempo estacionado, ele não vai exigir tempo estacionado. Ao invés de exigir também que encerre a operação se o preço estiver disparado, ele não vai encerrar, tá? Então é assim, mercado subiu 1.500 pontos, ele entra. Mercado caiu 1.500 pontos, ele entra. E não vai aguardar ficar estacionado, se executar mais longe do preço, ele vai entrar do mesmo jeito. Então, por isso que eu digo que é o mais agressivo, né? Igual os 2 primeiros vídeos lá que eu mostrei eram agressivo, por exemplo. Que disparou junto, ele entrou. Um conservador não teria entrado. Igual os outros 2 vídeos que eu mostrei de tela gravada, seria um conservador que entraria. Afinal, o S&P ficou estacionado. Vocês viram que deu um estouro, né? Muito mais tranquilo, zero calor, né? Então, assim, os 2 sets, tá? Os 2 vão estar prontos para utilização, tá? Só baixar no site e usar, beleza? Quer usar os 2 ao mesmo tempo? Dá. Ao arrastar a robô para o gráfico, informe um número mágico em um, por exemplo, número 1, e no outro número mágico 2, só não informar o mesmo número mágico. Se atente ao nome do ativo para envio de ordem. Se for só S&P 500, o nome da corretora, coloca SP 500. Se for ponto .R, coloca ponto .R. Se for SP 500 com S maiúsculo e o P minúsculo, tem que ser desse jeito. Tem que ser igual aparece na corretora, quando você pressiona Ctrl U. Então ele vai aparecer aqui, ó, tá? É desse jeito que você tem que configurar.
Beleza? Desejo sucesso para todo mundo. Espero que tenham gostado aqui do conteúdo. Tentei ser bem minucioso, tá? Mostrei um pouquinho do testador. Em breve eu trago mais conteúdos nesse sentido para que vocês fiquem craques aí na otimização de estratégias. Sucesso a todos, bons trades e bons negócios.